bem-vindos ao primeiro episódio de Psicologia da Diversidade. Nesse episódio, iremos falar sobre a Simone de Beauvoir e a sua obra mais conhecida, O Segundo Sexo. Simone nasceu em 1908 e foi uma escritora, filósofa, existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. O Segundo Sexo foi o principal livro da escritora, que representou uma desconstrução para os padrões impostos pela sociedade e pela igreja da época. O livro O Segundo Sexo, de Simone, está dividido em volumes. Não sei se conhece. O primeiro volume são Fatos e Mitos. E o segundo volume nós não iremos abordar muito, mas é importante referir que este refere à experiência vivida, dedica-se mais à demonstração da vivência das mulheres, como construíram a sua existência, a experiência de várias mulheres, as dimensões de como é a mulher hoje e o porquê de ser construída desta forma e não de outra. Então, a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, decide começar o livro com duas frases de dois escritores diferentes. A primeira frase é: há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Esta frase foi dita por Pitágoras, que era um matemático e um filósofo grego. E com esta frase, a autora tenta mostrar que Pitágoras identifica-se como uma pessoa um pouco misoginista. Então, não adora as mulheres. A segunda frase é: tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, juiz e parte. Quem disse esta frase foi Paulin de la Barre, escritor, feminista. E deste lado, este escritor francês defende as mulheres, então esta polémica é o que abre o primeiro volume. A intenção deste primeiro volume é desmistificar os fatos e pressupostos relacionados à mulher, quem é a mulher e a essência feminina. Aborda vários aspectos que tentam trazer uma certa essência para as mulheres, mas nenhuma delas consegue justificar o porquê de as mulheres se encontrarem numa condição de subordinação em relação aos homens. Simone de Beauvoir começa por questionar alguns pensamentos. Começa pela biologia, depois do ponto de vista psicanalítico, materialista, histórico, literário e, por fim, antropológico. Capítulo 1 questiona a biologia. A autora não nega a existência de uma natureza feminina, embora acredite que é diferente da natureza masculina. Porém, isso não é suficiente para explicar a causa da subordinação das mulheres na sociedade. Isto é, não explica o facto de as mulheres permanecerem a vida doméstica e o facto de não conseguirem transcender como os homens, ou seja, levarem-se pelo meio da cultura. Aqui descobre que a biologia não explica o porquê de as mulheres serem inferiores aos homens ou de serem inferiores aos homens dentro da sociedade. Do ponto de vista psicanalítico, Simone analisa o discurso de Freud e Adler a respeito das mulheres, mas também não nega o Freud, mas compreende que todo aquele discurso, além de partir do ponto de vista masculino para compreender a mulher, é um discurso dependente do contexto histórico. Isto é, se existe na realidade um complexo de inferioridade feminino em relação aos homens, é porque está dentro de um contexto que valoriza mais a virilidade do que a feminilidade. Concluindo, apesar de não negar as teorias de Freud, critica e chega à conclusão de que a verdade da psicanálise depende do contexto histórico. No capítulo 3, aborda o ponto de vista materialista. É questionado Engels, um empresário industrial e teórico revolucionário, nascido na Alemanha. Para Engels, que parte do monismo económico, a mulher se igualará ao homem quando ambos obtiverem direitos jurídicos iguais, e para isto a mulher necessita de se envolver com a atividade pública. Então mostra-se o destino da mulher estreitamente associado ao próprio socialismo, pois na sociedade socialista não haverá divisão entre homens e mulheres, existirão apenas trabalhadores iguais entre si. Apesar de considerar a análise de Engels, a autora afirma que tal construto não foi capaz de reduzir a opressão da mulher por meio da ascensão da propriedade privada, uma vez que a divisão sexual do trabalho não explica a opressão da mulher. Para a autora, a oposição dos sexos
é vista como um conflito de classes, não é uma tese totalmente sustentável, devido ao facto de haver pontos congruentes com uma opção. Porém, não há na cisão de classes nenhuma base biológica. Sendo assim, o materialismo histórico deixa de fora questões singulares que envolvem a mulher, a relação dela com o homem e as condições sociais que lhe são impostas. Na segunda parte do livro, a autora partilha a investigação histórica sobre a opressão feminina. Na parte histórica, Simone acredita que nas civilizações mais primitivas, cuja história ainda possui controvérsias antropológicas, a mulher desempenhava papel estreitamente relacionado à maternidade. Suas ocupações estavam relacionadas principalmente com o cuidado dos filhos e, devido a possuir especificidades biológicas, como o ciclo menstrual e a gravidez, a mulher realizava trabalhos ditos domésticos e relacionados à manutenção da família e da comunidade. Além disso, a valorização do homem se dá pelo seu esforço físico e ao facto de arriscar a sua vida ao executar as funções que lhe são atribuídas, como proteger a comunidade, arriscando a sua vida. E assim, na humanidade, a superioridade é dada àquele que mata e não ao que dá vida. Os valores criados pelos homens então transcenderam, visando manter as prerrogativas masculinas, e então fora criado um campo de domínio feminino, no qual a mulher foi encerrada. Para a autora, a perspectiva existencialista foi capaz de compreender comunidades biológicos e económicos que acarretaram na supremacia do macho nas comunidades primitivas. Porém, mais adiante, a autora afirma que a mulher adquire importância em algumas comunidades, devido à valorização da prole e do desenvolvimento da criança, e, associada à composição da indústria doméstica e ao comércio, a mulher passará a apresentar um papel de primordial importância. Tal fato, segundo a autora, reflete nos homens um misto de respeito e terror. A primeira questão que a Simone de Beauvoir coloca é o que é a feminilidade. É uma questão para ser respondida pela biologia ou existe uma essência imutável que caracteriza o que é ser feminino? Ou apenas basta uma saia para eu me identificar como mulher? Ou seja, o que nos torna mulher são as roupas que usamos. Usar salto alto. A outra questão é o que é ser mulher. A autora compreende que é uma categoria na sociedade como existe a de ser homem. Defende que o mundo masculino se apropriou do positivo de ser homem e do neutro ser humano, e considerou o feminino como uma particularidade negativa, a fêmea. Sendo assim, como consequência, a mulher perdeu a sua identidade social e pessoal. Outra questão é porque o homem não constitui uma singularidade da espécie humana. Assim, o homem é considerado o sujeito e a mulher o objeto. As próprias mulheres veem-se como o outro. Existe ausência de reciprocidade, ou seja, normalmente nós mesmos vemos os outros como objeto, mas os outros não se veem como o outro, excluindo a mulher, existindo uma reciprocidade, mas não no caso das mulheres. Para além destas questões, temos outras como, por exemplo, porque é que as mulheres se veem como o outro, porque é que aceitam esta submissão e porque é que partilham desta ideologia com os homens. A resposta que Simone de Beauvoir deu foi porque as mulheres não possuem os meios concretos para ser constituída a comunidade. A partir disto, afirmar-se, então opor-se e ver o outro como o outro, um objeto, algo negativo. Existem outros tipos de laços, muitas vezes familiares, como relação de marido e mulher, pai e filha, tio e sobrinha, e isso dificulta o reconhecimento dessa unidade. As mulheres estão dispersas entre os homens. A segunda resposta é a ausência de história. Não há um momento de onde começa a opressão feminina. Essa opressão sempre esteve... Sim, Simone afirma que muitas vezes é confortável ser o outro, apesar de o caminho de ser o outro constituir um caminho difícil, porque a mulher se sente estranha às suas próprias vontades, porque não se constitui como objeto, mas, por outro lado, é um caminho fácil. Devido à falta de angústia que sentimos quando existe liberdade, somos objeto. Então, as mulheres, na maior parte das vezes, já aceitaram ser objeto. Mais uma questão lançada por Simone de Beauvoir: porque é que o mundo sempre pertenceu aos homens? Existem várias justificações tentando comprovar a inferioridade feminina, para tentar justificar o porquê de as mulheres nunca terem comandado o mundo, ou nunca dividiram o mundo igualmente entre os homens. Nenhuma dessas
justificativas é 100% válida, já que foram realizadas a partir de uma perspectiva masculina sobre o que é ser mulher. A autora formula a ideia de androcentrismo, isto é, uma noção ligada ao patriarcado. Entretanto, não se refere apenas ao privilégio dos homens, mas também à forma como a qual as experiências masculinas são consideradas como experiências de todos os seres humanos e tidas como uma norma universal, tanto para os homens quanto para as mulheres, sem dar reconhecimento completo e igualitário à sabedoria e experiência feminina. Segundo a autora, a história da mulher é muitas vezes confundida com a história da herança, uma vez que a propriedade privada esteve sempre sobre o poder do homem e a mulher se apresentava apenas como parte dos bens, ou como intermediadora, nunca como detentora. Então, em uma sociedade em que os pilares são a família e a propriedade privada, a mulher permanece submissa e limitada ao espaço e ocupações que lhe foram atribuídos. A autora também se salienta que em diversas culturas o patriarcado mudou, sendo de forma radical ou moderada. No caso da antiga Babilónia, a mulher possuía o status de esposa privilegiada, onde tinha a tutela dos filhos e administrava os bens do marido sob algumas condições específicas. Já no antigo Egito, a mulher possuía controle sobre a sua herança, dos filhos e podia divorciar-se, já que o casamento era tratado como um contrato. Independentemente deste estatuto privilegiado, a mulher não tinha direitos sociais e políticos iguais aos homens. Elas interferiam na vida pública de modo secundário e na vida privada. Eram exigidas de uma fidelidade unilateral. Além disso, o casamento se mostra estreitamente relacionado à herança. Em outras sociedades no período clássico, a mulher é dependente do seu tutor, como o pai, marido, irmão, etc. Assim, como os bens dela, também a herança é transmitida apenas... No que foi dito, as mulheres que não eram associadas à família e à herança tinham alguma liberdade, como por exemplo as prostitutas gregas. Elas eram respeitadas moderadamente e podiam expressar-se mais livremente do que a maioria das mulheres. Isto só se tornava possível porque fugiram da família, eram marginalizadas e ao mesmo tempo escapavam da tutela do homem. Assim sendo, poderiam ser representadas como semelhantes a eles. Apesar de se notar um afastamento nas suas obrigações familiares, com a ascensão do Império Romano, a mulher continua na condição de tutelada. Para a autora, no momento em que a mulher alcança um status mais emancipado e potencialmente igualitário, o processo de justificação de supremacia masculina ocorre novamente, buscando um certo pretexto para manter a mulher na condição de submissa. Com o cristianismo na Idade Média, a mulher se apresenta como tentação da carne e, ao mesmo tempo, possui autonomia no casamento e sobre os filhos. Os povos bárbaros concediam direitos à mulher, apesar da sua fraqueza física. Esta incapacidade não significava uma inferioridade moral ou social. No regime económico do feudalismo, a mulher continua com pequena autonomia e principalmente vista como parte dos bens. Também é protegida pelas leis, mas somente na condição de esposa e mãe. No fim da Idade Média, o destino da mulher se faz incerto devido à desvalorização do feudalismo, onde o casamento é a base da subordinação. A autora argumenta também que, no meio das consequências da escravização da mulher pelo casamento, ou seja, a mulher honesta, surge a prostituição, como foi dito antes. A situação da mulher modificou-se entre os séculos XV e o século XV ao XIX, nomeadamente nas classes privilegiadas. Nos séculos XV e XVI, a instrução das mulheres ainda é baixa, mas há a preocupação com a educação destas por parte do seu meio familiar. No século XVII, elas passam a distinguir-se e ganhar espaço no meio intelectual e na arte. Devido a isso, as mulheres passam a emergir aos poucos no universo masculino. Então, no século XVIII, a independência da mulher aumenta ainda mais, apesar da imposição pelo casamento, onde a burguesia concede às mulheres maiores licenças para atuar no mundo. Como consequência da Revolução Burguesa, veio uma promessa de libertação da condição feminina. As mulheres finalmente conseguiram chegar à vida pública através do mercado de trabalho. No entanto, a entrada da mulher no espaço público não se deu de uma forma pacífica, como era esperado. Elas eram vistas como uma mão de obra menos valorizada do que a do homem, algo que acontece nos dias de hoje.
sofriam das mais variadas violências, como assédio, assassinatos, estupros, e ainda assim eram acusadas pelos homens de roubarem os seus postos de trabalho. As mulheres casadas tinham um espaço restrito na vida social. Elas tinham um marido, o que implicava ela adotar o sobrenome do mesmo. Sua vida só existia ao lado do marido. A mulher poucas vezes podia ser reconhecida como uma pessoa inteligente, porque nem direito à educação tinha. Quase nunca poderia ser reconhecida como trabalhadora, porque o trabalho doméstico era desvalorizado e ainda era encarado como uma responsabilidade. O destino da mulher desde criança era aprender tarefas domésticas e etiquetas para arranjar um bom marido, ser boa esposa, ser boa mãe. Entretanto, o homem não crescia destinado a aprender a ser um bom marido, mas sim a evoluir para enfrentar o mundo hostil que lhe esperava. O mundo dos negócios e a se preparar para ser um bom herdeiro e seguir o nome da família. As possibilidades dadas aos homens nessa época eram muito maiores. Já na terceira e última parte do livro, designada dos mitos, Beauvoir decide focar-se em autores e filósofos como David Lawrence, Claudel, Breton, Monterland e Stendhal. Stendhal, que é o único que vê as mulheres como seres humanos mas sensuais. Simone de Beauvoir, no primeiro volume do seu livro, discute várias representações míticas das mulheres. Sendo assim, a autora desmascara o mito persistente do eterno feminino, que afeta a vida cotidiana da mulher. Simone de Beauvoir analisou também vários romancistas e filósofos que mitificaram a mulher de forma diferente ao homem, e de várias maneiras negativas. Constatou, por exemplo, que o homem romancista tende a retratar a mulher como a outra, privilegiada, por associar essa mesma a papéis submissos. No entanto, Beauvoir reconhece Stendhal, um escritor francês que não acreditava no mistério feminino, mas amava a sensualidade da mulher, por este mesmo retratar a mulher como um ser humano. Todos estes novelistas acreditam que a mulher é perfeita quando é o outro, e esperam que as mulheres sejam altruístas e que se sacrifiquem pelos homens, se não são retratadas como um mal. A autora especula em como estas crenças afetam o dia a dia e declara que a mulher não pode ser englobada por uma única ideia. Isso leva à tentativa fracassada dos homens entenderem as mulheres e que se contentam em escrever coisas inverídicas, vagas, postuladas como verdade universal. Sobre o significado das mulheres e a ideia da mulher tem que ser vista como inferiores para os homens como normal. Também destaca que retirar estes mitos em favor da verdade não iria reduzir a experiência dos homens e celebra que as mulheres que ocupam cargos profissionais também são cada vez mais vistas como desejáveis e espera que talvez isso abra caminho para novas crenças. A mulher também ganha o simbolismo de nascimento e morte, na fase do parto. Em muitas sociedades primitivas, o sexo da mulher é considerado inocente, o que difunde que a mulher precisa se conservar pura e após a sua menstruação deve ter um tratamento diferenciado, no sentido de, quando ela perde a virgindade, ela torna-se impura e perde a inocência. Na cultura do Egito, quando a mulher está menstruada, deve ser enclausurada para o homem não se tornar impuro e sujo. Essa cultura de mulher menstruada ser sinónimo de impureza ainda continuou e continua em vários países, onde as mulheres não podiam, por exemplo, trabalhar na confecção de alguns alimentos porque iriam azedar ou estragar as colheitas por apenas estarem menstruadas. No ato sexual, o homem não procura só o prazer, mas sim também dominar e explorar o corpo feminino, de certa forma que a mulher é vista como a sua propriedade. Assim podemos ver como começa a ser construído o tabu da virgindade. É um conceito temido, desejado e até exigido por vários homens. Em sociedades mais primitivas, onde o poder da mulher é exaltado, como os tibetanos, que queriam que as mulheres já tivessem alguma experiência sexual. Nas sociedades menos primitivas, o defloramento era visto como algo bom se realizado pelo marido. Por exemplo, em comunidades na França, o sangue do defloramento manchado no lençol era exibido aos pais e aos amigos um dia depois do casamento. É que no regime patriarcal, o homem se tornou senhor da mulher e cabe a ele dominá-la da mesma forma que domina a natureza e os animais. Ele assim cria um sentimento de posse pela mulher e a única forma de provar que é seu dono é assegurando que a mulher nunca teve relações sexuais com outros homens. Bem, força. É na Idade Média que se ergue a imagem mais acabada da mulher propícia
aos homens, a figura da Virgem Maria, que se cerca de glória. É a imagem invertida de Eva, a pecadora. Esmaga a serpente sobre o pé, é a mediadora da salvação, como Eva, o poeta da nação. Ou seja, há a presença de uma comparação entre estas duas mulheres. A mulher também é a própria substância das atividades poéticas dos homens. Compreende-se que a mulher se apresente como sua inspiração, pois as musas são as mulheres. Para arrancar a mulher à natureza, para escravizá-la ao homem mediante cerimónias e contratos, e levaram-na à dignidade da pessoa humana. Deram-lhe liberdade. Mas a liberdade é precisamente o que escapa a toda a servidão e se concede a um ser originalmente habitado por forças maléficas, tornando-se perigosa. E dessa forma, o homem só aceitou a mulher no mundo masculino, fazendo dela uma serva, frustrando-a da sua transcendência. A liberdade que lhe otorgaram só podia ser de uso negativo. Ela empenha-se a recusar. A mulher só se tornou livre tornando-se cativa, renuncia a esse privilégio humano para encontrar de novo sua força de objeto natural. A autora admite que as mulheres são inferiores, sim, mas não por uma questão de natureza ou por uma questão de essência, mas sim por uma questão de construção social. Foi-se construindo uma existência feminina que fez com que ela fosse inferior. Porém, esta questão é desenvolvida no livro Segundo Sexo, no segundo volume, na Experiência Vivida, onde Simone de Beauvoir dedica-se mais à demonstração da experiência e da vivência das mulheres. E então deixamos a Vitória com a frase: Existe essa questão de inferioridade, mas vai continuar.